Bem-vindo. Boa noite. Bom, nossos dados estão por aí. Eles valem muito, né? A gente sabe que valem. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor no Brasil e ela tem que ser respeitada, né? Boa noite, Diego. O ponto é exatamente esse. Então, o que acontece é que nós, claro, publicamos, sejam stories, reels, textos, colocamos essa informação de forma pública, mas é algo diferente usar essa informação para fazer treinamento da inteligência artificial generativa. Então, tem vários pontos importantes aí, só para tentar exemplificar aqui o porquê que isso é importante. Recentemente, nós tivemos na indústria fonográfica, na indústria musical, um exemplo que daí fica muito fácil entender do que eu estou falando aqui. Nós temos algumas plataformas hoje que a pessoa entra lá, ela consegue fazer um texto chamado prompt, né, e pedir para a inteligência artificial generativa algo do tipo: eu quero uma música parecida com a música da Taylor Swift. E aí a IA começou a entregar músicas que realmente ficavam muito boas, muito parecidas com os artistas. O que aconteceu é que as gravadoras começaram a perceber o seguinte: peraí, se a IA conseguiu gerar algo tão parecido, ela deve ter sido treinada com algo, com um conteúdo legítimo. E aí aconteceu um mega processo das gravadoras em cima dessas empresas que geravam essas músicas. Então o que acontece com a Meta é que ela tem algo valiosíssimo, possivelmente a empresa que tem mais informações sobre as pessoas, já que ela é a dona do Facebook, do Instagram, do Threads e também do WhatsApp. Então, quando ela mudou essa política de uso dos dados no dia 26, o que aconteceu é que em outros países os usuários foram notificados e no Brasil não. Isso repercutiu de forma muito negativa na União Europeia, que proibiu esse tipo de treinamento, e a Meta recuou. Então, aqui no Brasil, os usuários não foram notificados, a empresa se defende alegando que a pessoa poderia ir lá nas configurações de privacidade e proibir esse tipo de aprendizado, mas nós temos que perceber que nem todo mundo tinha se dado conta que isso tinha acontecido, isso não tinha sido notificado, noticiado, e aí essa autarquia do governo, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela entrou em ação questionando a empresa e solicitando que esse aprendizado fosse suspenso. Então a Meta diz que isso pode atrapalhar o ritmo de desenvolvimento das suas inovações. Vale lembrar que quase ao mesmo tempo ela anunciou novas ferramentas justamente com IA generativa, mas essas ferramentas precisam ser treinadas de alguma forma. E o plano da Meta era fazer o quê? Oferecer ferramentas cada vez mais poderosas, mas usando justamente o ativo mais valioso que ela tem, que são os nossos dados. Eu vi que na Europa, inclusive, ela também foi alvo de críticas, né? A Meta, e recuou. Exatamente, porque mesmo lá notificando os usuários, a regulamentação na Europa é muito mais pesada. Então nós tivemos um marco recente que mudou completamente a responsabilidade das Big Techs. Elas passam também a ter um grau de responsabilidade nos conteúdos, elas passaram a ser responsabilizadas por muito mais daquilo que acontece nas redes sociais. Então, a União Europeia é mais vigilante. Você mencionou a LGPD na abertura da nossa conversa aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados. Vale lembrar que ela também, a LGPD brasileira, ela em grande medida se espelha na Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, o que é estranho é o porquê os usuários não foram notificados aqui no Brasil. E agora, enfim, fica essa sensação de que tudo isso foi feito em alguma medida sem o consentimento das pessoas, né?